Você já julgou alguém errado à primeira vista? O que será que acontece quando nós temos a coragem de questionar nossas certezas? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle e você está no Motivação Literária. Hoje nós vamos falar sobre um livro do qual eu gosto muito, um dos livros favoritos por aqui, e eu estou falando de Orgulho e Preconceito. No vídeo de hoje eu pretendo abordar o que nós podemos aprender com Orgulho e Preconceito, quais as lições que essa leitura pode nos proporcionar. Ao lermos Orgulho e Preconceito de Jane Austen, nós podemos extrair para muito além do romance. É uma obra que fala sobre o comportamento humano, valores pessoais e comportamento social, como nós nos portamos perante a nossa sociedade, a sociedade na qual nós estamos inseridos. São sobre esses ensinamentos e essas lições que nós vamos falar a partir de agora no vídeo. Nosso primeiro aprendizado ao ler Orgulho e Preconceito é sobre a importância do autoconhecimento. Os personagens Elizabeth e Darcy mostram para o leitor o quanto que o preconceito pode atrapalhar as relações e também o relacionamento entre eles. Então a gente precisa se autoconhecer, ter pleno conhecimento de quem nós somos. Então o autoconhecimento ele vem nesse sentido para que a gente não se influencie pela visão e opinião do outro. Nós aprendemos também que é fundamental reconhecer nossas falhas e estarmos abertos a mudar a nossa opinião. Jane Austen, em Orgulho e Preconceito, aborda uma crítica muito forte sobre a sociedade e sobre a economia daquela época. No século XIX, as pessoas eram marcadas aí pela classe social, o seu potencial financeiro, status e casamento. E isso nos ensina muito durante a leitura a refletirmos sobre essas questões sociais e o quanto elas impactam nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e no nosso comportamento diante da sociedade. Isso nos ensina também a refletir sobre a importância de valorizarmos para além da posição social e da posição financeira e realmente priorizarmos o caráter e a personalidade das pessoas que estão à nossa volta. Nosso próximo aprendizado é sobre o valor da empatia e o julgamento justo. Está muito atrelado ao tema central do vídeo de hoje. Ao iniciarmos a leitura e no decorrer de suas páginas, nós notamos que Elizabeth faz já um julgamento sobre Darcy com bastante preconceito e o Darcy, por si, também julga Elizabeth e sua família e ambos não têm uma visão própria, uma visão neutra sobre o caráter e a personalidade do outro. Eles apenas formam a sua opinião de acordo com a opinião das pessoas que estão circulando aí o casal. Então é muito importante que nós possamos formar nossa opinião sobre as pessoas, sobre os acontecimentos de acordo com a nossa visão neutra e tentar separar a opinião alheia. Assim a gente não se confunde à hora de julgar o caráter e a personalidade de uma pessoa, sem deixar-nos levar pela opinião dos outros. A lição que fica dessa mensagem durante a leitura é que é necessário e muito importante que nós possamos formar nossa opinião pelo caráter e a personalidade real daquela pessoa e não pelo que foi falado a respeito dela. Outro aprendizado que nós podemos extrair sobre a leitura é sobre a força e a independência feminina. Mesmo numa época em que a mulher era subjugada, Elizabeth mostra-se uma personagem extremamente crítica, reflexiva, inteligente, totalmente contrária ao que a sociedade espera de uma mulher naquela época, e o que nós podemos extrair disso é que nós temos sim pensamento crítico e reflexivo e nós podemos sim fazer uso de nossa voz. Esse aprendizado nos inspira a reflexão sobre a nossa autonomia e a coragem de ser fiel a si mesmo. Inclusive, essa coragem de ser fiel a nós mesmos é algo que nós precisamos na nossa atualidade. Outra lição grandiosa desta leitura de Orgulho e Preconceito é sobre o relacionamento e a comunicação. Durante a leitura e durante o acompanhamento aí da história, nós percebemos que a falta de comunicação pode gerar muitos mal-entendidos e um conflito muito grande entre a comunicação também dos outros personagens e as pessoas que estão envolvidas ali para além do casal. Nesse sentido, nós entendemos que diálogo e honestidade são essenciais na criação de um relacionamento saudável.
Orgulho e Preconceito torna-se então uma leitura que está para além do romance. É um livro que vai falar sobre comportamento social, comportamento afetivo, vai falar sobre valores, sobre como nós nos portamos diante da sociedade. Percebemos então que ao ler Orgulho e Preconceito nós aprendemos sobre crescimento pessoal e sobre como o orgulho pode nos cegar diante de algumas situações. Enquanto leitora, eu sempre procuro ler Orgulho e Preconceito pelo menos uma vez por ano, e em cada releitura eu me encontro de forma diferente diante dessa narrativa. É uma narrativa que fala sobre como a empatia e a humildade pode transformar nossas vidas, pode nos mudar, e como essa questão de trabalharmos o nosso orgulho e a forma como nós lidamos com as pessoas também pode mudar o nosso dia a dia e as nossas relações, tanto profissionais como afetivas, relações de paternidade, de maternidade. É um livro que traz muito significado e muitas lições nesse sentido, que nós podemos encaixar em várias áreas da nossa vida e nos proporcionar um crescimento pessoal muito grande. Para além de um clássico, de um romance, de uma autora renomada, é uma leitura que pode te proporcionar muito significado aí do outro lado. Eu quero que você comente aqui se você já leu Orgulho e Preconceito, se você sente vontade de ler este livro e o que você acha dessa abordagem da narrativa. Eu vejo vocês em breve.